Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Inglês que Cai na Prova e nós vamos aqui resolver uma banca bem pedreira, uma banca tradicionalmente bem exigente, principalmente na área de língua inglesa, que é a Fundação Carlos Chagas. Dá uma olhadinha aqui comigo hoje, ó. Temos aí um concurso de 2016 do Tribunal Regional da 20ª Região, né? Tribunal Regional do Trabalho, e o cargo para técnico judiciário vem com, tecnologia da informação, que é sempre uma prova específica, tá? Cargos da área de informática sempre são textos da área, tudo bem? E a gente vai dar uma olhadinha aqui num desses textos, prova aplicada no finalzinho de 2016 para nível médio. Dá uma olhada como a Fundação Carlos Chagas bate até na galera do nível médio. A prova de inglês eu tenho dito para você aqui, não tem esse papo de nível médio, nível superior. As bancas vêm batendo, vêm rasgando, daí a relevância desse trabalho que a gente faz aqui e que eu tenho recebido, assim, bastante agradecimentos por esse trabalho gratuito, o que me dá muita satisfação, já que o objetivo do Inglês que Cai na Prova é trazer qualidade, né? Conhecimento gratuito sobre as bancas, vocabulário, enfim. Ainda que a gente tenha aqui 15 minutinhos mais ou menos para poder, podermos nos debruçar sobre essas questões. A gente não pode aprofundar em nível máximo, mas semanalmente é uma baita de uma ajuda. Eu tenho ficado bem feliz com os comentários, tá? Então dá uma olhadinha aqui na prova que traça de texto da área de tecnologia, tudo bem? E ele fala bem assim, ó, vamos ler? Jumpstarting your data mining journey can be a difficult battle if you didn't study data science in school. Veja, eu falo data, o americano fala data, tanto faz, tá bom? Not to worry. Few of today's brightest data scientists did, so for those of us who may need a little refresher on data mining or are starting from scratch, here are some great resources to learn data mining concepts and techniques. Cara, o texto é muito legal, esse começo aqui ele tá bem tranquilo, tá? Vamos pegar aqui um marcador para a gente poder começar a riscar esse texto. Então ele diz assim, ó. Bom, jump não é pular, gente, não é pular. E start não é começar. Então ele fala assim, ó. Dar um salto, ou seja, começar, saltando, começar com impulso, começar com força, tá? O seu o quê? A sua jornada de mineração de dados. Pode ser uma batalha difícil, se você não estudou ciência de dados na escola, tá? Então o que ele está dizendo aqui? E aqui eu estou usando direto o nosso macete da garota bonita, nem preciso mais me referir a ele a essa altura do campeonato. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, volta para os vídeos anteriores para você ver o que é o macete da garota bonita e como ele é revolucionário, porque a gente já está usando ele aqui normalzão para nós, tá? E ele diz assim, ó. Nada do que se preocupar, not to worry, quer dizer, não há com que se preocupar. Poucos dos cientistas de dados mais brilhantes de hoje em dia o fizeram, né? Então, se você não teve, né, isso, não estudou na escola, ele fala, não se preocupe, porque poucos dos cientistas mais brilhantes, eles também não estudaram. Então, conjunção, ó que bacana, para aqueles de nós que podem precisar de a little refresher, ou seja, um pouco de atualização, né? A gente pode traduzir assim, em mineração de dados, ou estão começando from scratch. Bom, scratch quer dizer rascunho, mas tudo que você começa de um rascunho é começar do zero. É você fazer o primeiro, né, planejamento de alguma coisa. Então vamos traduzir assim, tá? Para aqueles que, ó, então vamos de novo. Então, né, ele fala aqui, ó. Então, para aqueles de nós que podem precisar de uma atualização, um pouco de atualização sobre mineração de dados, ou estão começando do zero, aqui estão algumas grandes fontes para aprender mineração, conceitos de mineração de dados e técnicas, tudo bem? É isso. Então, para aprender, a gente pula para cá, né? To learn, para aprender o quê? Conceitos. Que tipo de conceitos? De mineração de dados e técnicas, tudo bem? E aí ele fala o seguinte, ó. O W3 Schools, então ele define isso como um tipo de estudo para você aprender essas técnicas de mineração de dados. Então que ele vai dando os nomes em inglês mesmo. W3 Schools. O que é isso aqui, tá? É um conjunto fantástico de tutoriais interativos para aprender linguagens diferentes. O seu SQL, que significa Structured Query Language, que é a linguagem de consulta estruturada, tá? É isso. Então, o seu SQL, né, o seu tutorial de SQL, ou seja, de linguagem de consulta estruturada,
é segundo de nenhum. O que ele quer dizer com é segundo lugar de nenhum? Ou seja, ele não é o segundo lugar de nenhum deles, ele está em primeiro. A gente pode traduzir aqui como único, como ímpar, como inigualável. É isso que ele quer dizer. Então ele é inigualável. Ele está dizendo então que esse tutorial é o melhor de todos, né? Você aprenderá como manipular dados em MySQL, SQL, servidores de SQL, Acesso, Oracle, Sybase, DB2 e outros sistemas de base de dados, tá? De base de dados. Legal? É isso que ele fala. Aí a gente tem uma outra parte aqui que é o treasure data. Lembrando que treasure pode tanto ser a palavra riqueza, como pode ser a palavra tesouro, como pode ser a palavra sorte, vai depender muito do contexto também, tá? E a palavra data, que na verdade vem do latim datum, cujo plural é esse, data, que não significa data, né? Pelo amor de Deus, não significa data. Isso aqui significa no português dados. Dados no sentido de informações. Tudo bem? Então ele diz assim, ó, a melhor maneira de se aprender é trabalhar em direção a um objetivo. That's what this helpful blog series is all about. You will learn SQL from scratch by following along with a simple but common data analysis scenario. E de novo ele fala from scratch, que é uma expressão que graças a essa aula a gente vai aprender que significa do zero, tá? Aprender algo do zero é from scratch, tá? Bacana, né? Olha só o que ele diz então, ó. É disso que se trata, ó. That's what this helpful blog series is all about. É disso que essa série de blogs de ajuda, né, se trata, is all about, tá? Helpful também significa útil. Então, que essa série de blogs útil se trata. Você aprenderá SQL, ou seja, linguagem de consulta estruturada do zero, seguindo, by following along, ao seguir, o quê? Com uma o quê? Uma. Vamos ter que pegar daqui do A. Ao seguir juntamente com uma. Simple but common data, tá? Com um cenário de análise de dados simples, mas comum. É a melhor tradução para essa última frase, eu vou repetir para você, tá? Você aprenderá SQL, linguagem de consulta estruturada do zero, ao seguir com um cenário de análise de dados simples, mas comum. Legal? E aí ele termina dizendo assim, ó, 10 queries, que são 10 consultas, enfim, queries é o plural de query, que diz o seguinte: This course is recommended for the intermediate SQLer who wants to brush up on his or her skills. It's a series of 10 challenges coupled with forums and external videos to help you improve your SQL knowledge and understanding of the underlying principles. Nossa, os princípios subjacentes, né, que estão por trás, enfim, esse tipo de coisa. Então ele diz assim, ó, este curso é recomendado para o quê? Aqueles aprendizes de linguagem de consulta estruturada intermediários que querem brush up, quer dizer, atualizar. Atualizar o quê? As suas habilidades, né? Habilidades deles ou delas. É uma, né, dele ou dela, que a gente dá uma ideia de plural aqui. É uma série de 10 desafios, tá? Juntamente com fóruns e vídeos externos para ajudar você a melhorar o seu conhecimento de SQL e entender o quê? Os princípios subjacentes que tem a ver com isso. Legal? E aí, a gente já pode chegar na nossa questãozinha aqui. Bem complicadinho esse texto, né? Que tá todo quebrado assim, mas enfim, ele tá falando do que mesmo? Vamos voltar pro comecinho, só pra gente não perder o fio da meada? Ele tá falando o quê? Aqui, olha só o que ele fala, aqui estão alguns recursos ótimos para aprender conceitos de mineração de dados e as suas técnicas. E aí ele começou a pontuar que são esses conceitos e técnicas, ou seja, esses recursos que a gente pode usar para aprender. Legal? Daí ele vem aqui e fala assim, questão em português, a Fundação Carlos Chagas tem feito isso recentemente, tá? E é bem comum nas provas de nível médio, não nas de nível superior, que ele traga textos em inglês com questões em português. Tá aí. Desculpe parar aqui para tomar uma aguinha, mas é que se eu não faço isso, vai secando a minha garganta, a gente não consegue falar. Vamos para a nossa questão então que diz assim, olha lá. O recurso que tem o melhor tutorial é o W3 Schools. Peraí, vamos voltar lá. Olha só o que ele diz aqui no W3 Schools. Deixa eu limpar esse slide aqui, ó. Ele fala, a set, um conjunto fantástico de tutoriais interativos que, ó, é único. Ele falou aqui, ó, it's second to none. Ou seja, é inigualável. Bom,
Ele está falando que é o melhor mesmo. A gente de cara já ficaria com essa, mas vamos só dar uma olhadinha nas outras. O Treasure Data é um software para análise de dados, é só voltar. Olha aqui, ó, Treasure Data. Ele fala aqui, ó, são uma série, ó, de blogs que, ó, você aprenderá o quê? Você aprenderá linguagem de consulta estruturada do zero. É isso, tá bom? Seguindo uns princípios, enfim, tá? Ó, e ele diz aqui, ó, seguindo com um cenário de análise de dados simples, mas comum. Aí ele fala que aqui, ó, ele é um software para análise de dados. Não, ele é um software para você aprender o quê? O SQL, tá bom? Então tá errado. Os 10 Queries é um curso recomendado para iniciantes. Vamos dar uma olhada aqui de novo? Então, ó, 10 Queries. Gente, dá uma olhadinha aqui. Opa, deixa eu voltar aqui para nossa tela normal. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ele está falando que possui aqui 10 desafios. É recomendado para os intermediários. Opa, já está errado aqui, que não é, tá bom? Os 3 programas são baseados em tarefas interativas? Na verdade, não. Na verdade, ele vai falar qual que tem tarefa interativa, por exemplo, esse aqui, ó, tá? Ele fala aqui de os 10 desafios, e ele tem um outro que ele fala aqui, ó. Vamos ver? Onde que a gente acha? Enfim, ó, Interactive Tutorials. Então, na verdade, não são todos. Beleza, não pode ser essa. Os 3 cursos destinam-se a desenvolvedores de software e em nenhum momento ele falou isso, né? Então, a gente acaba ficando realmente com a letra A, que não ficou assim tão difícil, já que, bom, a dificuldade da questão ficou por conta de você entender essa expressãozinha que está ali, né, gente? Essa expressão aqui, ó. E aí, é disso que o inglês que cai na prova se trata, de você começar a entrar em contato com esse tipo de coisa. Ele falou claramente ali, e a gente já sabe que as provas de inglês, elas não têm caráter interpretativo no sentido de você deduzir as coisas, mas sim aquilo que foi pontualmente dito no texto, tá bom? Lembra disso, as provas têm cobrado dedução de vocabulário, você teve que deduzir o que significa second to none, para daí entender que aquele item era o verdadeiro. Tem sido assim há muito tempo, ou seja, as provas têm cobrado você deduzir significado das coisas a partir de um contexto. E aqui está a prova de que a Fundação Carlos Chagas vem nessa pegada também há muito tempo. Legal? Ficamos por aqui. Precisou de mim? Me manda mensagem, me ache lá nas redes sociais. E eu tenho recebido notícias de pessoas que gabaritaram provas de inglês aí pelo Brasil afora. Eu tenho ficado muito feliz. Às vezes eu tomo a liberdade de postar uma ou outra ali no meu feed da timeline do meu Facebook, tá? Mas eu fico muito feliz que o trabalho tem sido relevante. Aguardo aí o seu recadinho dizendo que você foi bem na prova e que fez a diferença, porque sim, o inglês passou a ser diferencial para as pessoas passarem nos seus concursos públicos. Te vejo na nossa próxima edição de número 124. Até lá. Bye!